Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Caminho Cronológico. Eu sou o Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência em que os fatos aconteceram. E o nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do Criador do início ao fim. Prepara sua Bíblia, sua mente, seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora e hoje entramos em uma transição profunda. Os capítulos 18, 19 e 20 de Números misturam a reafirmação do serviço sagrado com o luto e as falhas dos grandes líderes. É aqui que vemos o fim de uma era para a geração que saiu do Egito. Então, vamos juntos? Números capítulo 18. Deveres dos sacerdotes e dos levitas. O Senhor Deus disse a Arão: Você, os seus filhos e os outros membros da tribo de Levi serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada. Porém, somente você e os seus filhos sofrerão por causa dos erros cometidos no seu serviço de sacerdote. Traga os outros membros da tribo de Levi, a que você também pertence, para ajudarem você e os seus filhos no serviço da tenda. Eles, os levitas, farão os serviços que você mandar e farão também os serviços da tenda. Mas eles não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo ou no altar. Se eles fizerem isso, vocês morrerão e eles também. Os levitas trabalharão com vocês e farão todo o serviço da tenda. Porém, nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Somente você e os seus filhos serão os encarregados do serviço no lugar santo e do altar. Assim eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas eu escolhi os seus parentes, os levitas, como oferta para vocês, os sacerdotes. Os levitas são separados para mim a fim de fazer o serviço da tenda sagrada. Mas você e os seus filhos farão o trabalho de sacerdotes, cuidando das coisas do altar e das que estão no lugar santíssimo. Vocês serão responsáveis por essas coisas, porque eu lhes dei o direito de serem sacerdotes. Porém, morrerá qualquer estranho que chegar perto das coisas sagradas. O sustento dos sacerdotes. O Senhor Deus disse a Arão: Agora estou lhe dando todas as ofertas especiais que forem trazidas a mim e que não forem queimadas como sacrifício. Eu dou essas ofertas a você e aos seus descendentes como aquela parte a que vocês têm direito para sempre. Das coisas mais sagradas e que não forem queimadas, você receberá o seguinte: as ofertas de cereais, as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar culpa. Tudo que for trazido a mim como oferta sagrada pertence a você e aos seus filhos. Você comerá essas coisas num lugar sagrado e somente os homens poderão comê-las e serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão suas também todas as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas para sempre. Todos seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Estou dando a você o melhor dos primeiros produtos da terra e que os israelitas me trazem, isto é, o melhor azeite, o melhor vinho e o melhor trigo. Os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de você. Todos seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor Deus pertence a você. Todo o primeiro filho dos israelitas e toda a primeira cria dos animais que os israelitas oferecerem a mim pertencem a você. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão mediante pagamento, a ser da pessoa que os ofereceu. O pagamento pelos meninos será feito a você quando eles tiverem 1 mês de idade, e o preço serão 5 barras de prata. Segundo a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 geras. Mas a primeira cria das vacas, das ovelhas ou das cabras não poderá ser comprada pela pessoa que ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Borrife o sangue dela no altar e queime a gordura como oferta de alimento, pois isso produzirá um cheiro que me agrada. A carne dela será sua, assim como o peito e a coxa direita das ofertas especiais são seus. Estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas para sempre todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal que faço com você e com seus descendentes, e ela nunca deverá ser quebrada. O Senhor Deus disse a Arão: Você não terá terras nem propriedade em Israel, como os outros israelitas têm. No meio dos israelitas eu sou a sua propriedade, e a parte que você vai receber, a parte dos levitas.
O Senhor diz: Eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria a morte deles. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhes dei para serem propriedades deles. Os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial, foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedades em Israel. Os dízimos e os levitas. O Senhor Deus ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhes dá, para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desses dízimos como oferta especial a Deus. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus, o Senhor. Vocês deverão entregá-la ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro que, depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vocês e as suas famílias poderão comer em qualquer lugar as que sobrar, pois é pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado se antes separarem o melhor para o Senhor. E não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma coisa delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão. Números 19. Água da purificação. O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem: traga uma novilha vermelha sem defeito e que ainda não tenha trabalhado na lavoura, e entregue ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali na frente dele. Então, Eleazar pegará o sangue e com o dedo o borrifará 7 vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida, a novilha será queimada na frente dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e as tripas. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de hisopo e lã tingida de vermelho, e os jogará no fogo em que a novilha estiver sendo queimada. Aí ele lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho e depois poderá entrar no acampamento, mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. Um homem que esteja puro juntará a cinza da novilha e a colocará fora do acampamento, no lugar puro. Ali elas serão guardadas pelo povo de Israel para serem usadas na preparação da água, que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecados. Aquele que ajuntar as cinzas deverá lavar a roupa que estiver vestindo, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Contato com defuntos. Quem tocar em algum defunto ficará impuro 7 dias. No 3º dia e no 7º, essa pessoa deverá se purificar com a água da purificação e ficará pura. Mas se ela não se purificar no 3º dia e no 7º, não ficará pura. Toda pessoa que tocar um defunto e não se purificar ficará impura, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Ela faz com que a tenda de Deus, o Senhor, fique impura. Essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel. Se alguém morrer numa barraca, quem entrar nela ou estiver nela, ficará impuro 7 dias. O pote ou jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Se no campo alguém tocar numa pessoa que foi morta ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura, ficará impuro 7 dias. Para purificarem essa pessoa que ficou impura, vocês deverão pegar as cinzas da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar o pecado. Deverão colocá-las dentro de um pote e derramar água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado num defunto, um homem que esteja puro pegará um galho de sopo, molhará naquela água e com ela borrifará a barraca e todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro. Se alguém tiver tocado em osso de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com água da purificação, ou por pessoa que esteja pura. No 3º dia e no 7º, quem estiver puro borrifará água sobre a pessoa impura. No 7º dia, a pessoa ficará pura. Ela deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, e ao pôr do sol ficará pura. No entanto, quem estiver impuro e não se purificar, ficará impuro porque a água da purificação não foi borrifada nele.
Essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura, e por isso essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Vocês deverão obedecer essa lei para sempre. A pessoa que borrifar a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo, e quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo que uma pessoa impura tocar ficará impuro, e quem tocar nessa pessoa também ficará impuro até o pôr do sol. Números 20. A morte de Miriam e a água de Meribá. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros ou os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs, e além de tudo não há água para beber? Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem a ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Maribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus o Senhor, e onde Deus lhes deu uma prova do seu santo poder. O rei de Edom não deixa que os israelitas passem. Da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte: esta mensagem é dos seus parentes, as tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido e sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós, e por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e o nosso gado não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uva de vocês, e não beberemos água dos poços. Enquanto estivermos no seu país, ficaremos na estrada principal. Porém, o rei de Edom respondeu: nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e os atacaremos. Então o povo de Israel disse: ficaremos na estrada principal, e se nós ou nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela, somente queremos passar a pé. O rei de Edom respondeu: não, vocês não passarão. Aí os edonitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim, os edonitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país, e por isso os israelitas foram por outro caminho. A morte de Arão. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o Monte Or, na fronteira de Edom. Ali o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Arão não entrará na terra que eu prometi dar aos israelitas. Ele vai morrer porque, no caso da água de Merimbá, vocês se revoltaram contra as minhas ordens. Tragam Arão e Eleazar, o filho dele, e mande que subam ao Monte Or. Depois tire as roupas de Arão e vistem Eleazar. Arão vai morrer ali. Moisés fez com que o Senhor havia mandado. Eles subiram o Monte Or diante de todo o povo. Moisés tirou as roupas do sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar. E Arão morreu bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto por 30 dias. Meus irmãos, nós passamos pelas leis de purificação e chegamos a um dos momentos mais humanos e tristes da vida de Moisés. Nós vimos que até os maiores gigantes da fé enfrentam cansaço e que Deus leva a sério a forma como o representamos diante dos outros. Nós vimos em Números 18 a recompensa dos levitas. Após a rebelião de Corá, Deus reafirmou os deveres de Arão e dos levitas. Eles não teriam herança da terra.
A herança deles era o próprio Deus e as suas ofertas. E as ofertas do povo. Foi um capítulo sobre sustento e dedicação total. E em Números 19 nós vimos a novilha ruiva, um ritual único de purificação. A cinza de uma novilha ruiva, irmãos, era usada para limpar quem tivesse tocado em mortos. Mostra que no deserto, onde muitos morriam, Deus providenciou um caminho para o povo continuar limpo e santo. E em Números 20, nós vimos a rocha de Merimbá, um capítulo de perdas, né? Miriam morreu, o povo voltou a reclamar de sede, e Deus mandou Moisés falar com a rocha, mas irado com o povo, ele feriu a rocha 2 vezes. E por essa desobediência e por não santificar a Deus diante do povo, Moisés e Arão foram avisados de que não entrariam na terra prometida. O capítulo terminou com a triste morte de Arão no Monte Hor. Em Números 20, meus irmãos, ele nos ensina que o cansaço emocional pode nos levar a tomar atitudes que comprometem nossas promessas. Moisés foi fiel por 40 anos, mas em um momento de ira deixou de honrar a Deus. Isso nos lembra que precisamos da dependência diária do Senhor, pois a nossa força não vem de nós, ela vem do Senhor. Ela vem da obediência à palavra de Deus. E eu deixo para nós, como uma reflexão final, essa pergunta. Moisés bateu na rocha quando deveria apenas ter falado com ela. Quantas vezes nós batemos nas pessoas ou nas situações com as nossas forças, em vez de descansarmos na autoridade da palavra de Deus? Forte isso, né, irmãos? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, ajuda-nos a ser fiéis até o fim. Que o cansaço da jornada não azede o nosso coração, nem nos leve a desobedecer às Tuas instruções. Dá-nos a graça para representar o Teu caráter com mansidão, mesmo sob pressão, Senhor. Que nós possamos, Senhor, aprender com as falhas de Moisés, a sempre Te santificar em tudo o que fizermos. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por caminhar comigo hoje no caminho cronológico. Se esse episódio falou ao seu coração, não esqueça de compartilhá-lo com um amigo seu que também precisa ouvir a voz de Deus. E eu te espero no próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação em um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã.